Mudamos de assunto, agora já com a Débora Oliveira ao meu lado, porque vamos falar de economia. Tudo bom, Débora? Bom dia. Bom dia para você, para todos aí. Sextamos. Pois é, mais ou menos, viu? Vou estar por aqui no sábado e no domingo, mas é aquele clima já de sexta-feira, Débora. Vamos lá, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Há pouco a gente conversava com o Américo Martins sobre a tensão em toda aquela região, Débora. E teve uma escalada por conta dos ataques que a gente acompanhou no Irã. Quando aconteceu aquele ataque, o preço do barril do petróleo disparou. Só que ontem a gente já viu um cenário um pouquinho mais calmo. Afinal, Débora, o que está acontecendo? Pois é, vamos lá. Não só esse ataque, na verdade, um grande peso realmente são aqueles ataques dos Houthis lá no Mar Vermelho. Isso que vem pesando desde o início da semana no preço do barril do petróleo. E aí eu já andei até conversando com alguns especialistas para entender do porquê dessa correção dessa quinta-feira. Tem um fator muito importante. O estoque dos derivados do petróleo, da gasolina, por exemplo, lá nos Estados Unidos, deram um salto gigantesco. A expectativa era que se tivessem 400 mil barris e tiveram, na verdade, 10 milhões de barris no estoque dos Estados Unidos, o que representa uma desaceleração completa na demanda por gasolina e por derivados. Se você tem uma desaceleração na demanda, automaticamente qualquer tipo de problema no fornecimento do petróleo não vai ser tão preocupante assim. Por isso, a gente terminou ontem o dia, inclusive, com o petróleo em queda. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, diferente do que a gente viu durante a semana. Olha só, a gente fechou ontem com o Brent que serve de referência global, uma queda de 0,84% a 77 dólares o barril do Brent. E repare, Carol, 77 dólares. Lembra quando estourou a guerra na Ucrânia, por exemplo? A gente viu o barril do petróleo passar facilmente dos 100 dólares o barril, porque aquela região é uma região muito importante e estava numa região já de conflito iminente. Durante essa semana, a gente já começou a semana com o barril do petróleo subindo muito por causa dos ataques daqueles rebeldes, os Houthis, a navios na região do Mar Vermelho. A Maersk, inclusive, suspendeu as rotas naquela região, tendo que fazer rotas bem maiores para o transporte de petróleo, o que encarece muito, inclusive, o preço da commodity no final. Então, a gente começou a ver essa disparada. Veio esse ataque, inclusive, que aconteceu aí no meio da semana para o Irã, acende um alerta, porque o Irã é um grande produtor. Mas, para além disso, ainda teve uma plataforma, uma região petrolífera lá na Líbia, que está tendo está sofrendo com muitos protestos, muitas manifestações, e a produção desse campo, que é o maior da Líbia, precisou paralisar. Ou seja, cada vez mais problemas para afetar a oferta. Mas se a gente também tem uma desaceleração na demanda, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, isso arrefece um pouco o petróleo. Então, a gente tem conflitos, tem uma região sob uma tensão, isso acende um alerta, traz volatilidade para a commodity, mas ainda está longe de ser um risco do que a gente assistiu durante a guerra da Ucrânia, Carol. Inclusive, até esse inverno mais ameno nos Estados Unidos está sendo apontado como um dos fatores para essa situação dos estoques por lá. Exatamente, já era para ter um frio bem maior nesse período, né, do ano, inclusive, não está tendo desde o início do inverno por lá. E aí a gente está vendo, imagina, a expectativa era 400 mil barris, 10 milhões de barris ainda em estoque, é bastante coisa. E entender, né, que petróleo mexe com a economia mundial. Débora Oliveira, daqui a pouquinho ela volta com mais destaques da economia. Até já.